Teixeira. A gente vai conversar agora, então, com a nossa colunista aqui do Metrópolis, Milena Teixeira. Muito bom dia, Milena. Um prazer falar com você pela primeira vez que a gente vai conversar. Eu já vou pedir, Milena, para você já comentar essa apuração da Camila, que fez em conjunto, né, essa dobradinha das baianas, dentro da sua coluna, que vocês vêm fazendo aí, realizando várias apurações em conjunto. Então, é importante a gente também trazer esse destaque dessa apuração que a Camila acabou de falar. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia, nossa audiência. Pois é, né? A Bahia é o mundo dominando. Marília, 2 pontos. Essa apuração da Camila é muito importante, porque a gente está vendo esse caso da deputada Erika Hilton, que está chamando muita atenção do noticiário. Na semana passada, como Camila bem disse, ela acionou aí a Justiça, procurou também o Ministério das Comunicações, por conta de um episódio que ela passou com o apresentador Ratinho, apresentador do SBT. Só que o que a gente apurou, né, com fontes ali do governo, com a alta cúpula do governo, é o quê? Que alguns pedidos da deputada Erika Hilton, nesse momento, são inviáveis, não pode acontecer. E por que não pode? Porque há, Marília, entraves jurídicos. O governo, inclusive, diz que não passou por outros episódios parecidos, né, mas que quando passa por esse tipo de situação, por alguma situação semelhante, precisa ter algum tipo de decisão judicial para que o governo banque, para que o governo tenha alguma ação a partir do que a deputada Erika Hilton pediu. Ela pediu, por exemplo, para que o programa de Ratinho seja suspenso no período de 30 dias. Eu li uma parte da representação, né? E isso, por exemplo, só pode vir a acontecer em uma situação de decisão judicial. Então, o Ministério, nesse momento, fica meio de mãos atadas, esperando, né, a área técnica do Ministério. A Camila também conversou ali com integrantes da pasta que disseram a mesma coisa para ela. A gente tem também uma opinião pública falando muito sobre esse tema. A gente viu aí, ao longo dos últimos dias, muita gente debatendo, inclusive na própria comissão da mulher ali da Câmara dos Deputados, um debate muito, muito firme, né, em relação à própria condução, né, à própria presidência a deputada Erika Hilton ocupar esse lugar. Então a gente tem aí deputadas da oposição criticando a deputada Erika Hilton. A gente vê alguns ataques, né, a deputada acusa ali algumas parlamentares, colegas, de transfobia. Então são sessões sempre marcadas por muito tumulto, quando, na verdade, a gente deveria estar falando nessas sessões, né, Marília, de temas que são importantes para as mulheres. A gente vem tá vendo aí nos últimos dias muitos feminicídios, casos horrorosos de feminicídios, assim, e a gente está usando, infelizmente, nesse momento, a Câmara dos Deputados usa esse espaço da Comissão da Mulher, que é um espaço tão importante, que deveria estar debatendo essas questões, para muitas vezes ali ser uma troca de ataques, umas sessões tumultuadas. Então, o que a gente tem hoje no Congresso Nacional em relação à Comissão da Mulher é isso, né? Essas sessões marcadas por embates, por tumultos. Em outro lado, a gente tem hoje o governo aí tentando também ainda se debruçar sobre essa questão da deputada Erika Hilton, para ver o que vai resolver, o que faz e o que não faz diante desses pedidos da deputada Erika Hilton. Mas a gente está vendo o governo dizer que está um pouco de mãos atadas, que não pode fazer nada, que tem que ter decisão judicial para tomar qualquer tipo de atitude. E a gente tem a deputada Erika Hilton, que está aí acionando não só o Ratinho Júnior, mas também na semana passada ela acionou a deputada bolsonarista Fabiana Bolsonaro, né, que fez ali aquele episódio de blackface durante uma sessão na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então a gente tem muito debate aí sobre essa questão da presidência da Comissão da Mulher, mas não tem um debate sólido mesmo sobre o que realmente está afetando e atingindo as mulheres no Brasil, que é essa questão do feminicídio e da violência contra a mulher, Marília. Muito importante, né, que a gente vem falando aqui dia após dia de notícias de mulheres que estão sofrendo violência ou que já chegaram no ápice, que é o feminicídio. E a gente vê uma Câmara dos Deputados fazendo política com uma pauta que é tão importante e que ela é necessária para nos salvar, né? Ao invés deles estarem fazendo discussões para poder nos salvar mulheres que sofrem de violência doméstica, de qualquer tipo de violência,
eles estão se debruçando em polêmicas, né? Em cortes para as redes sociais, em mídia, principalmente por conta do ano eleitoral, porque muitas vezes a gente vê essas discussões acontecendo dentro das câmaras, como é o caso dessa matéria que a gente está até espelhando agora, né? Da deputada que fez blackface. A gente vê mais uma motivação política do que, de fato, discutir o tema em si, do que dar solução, porque o que a gente quer é solução, né? Solução para o fim do racismo, solução para o fim do feminicídio e não discussões deles voltados aí para essas discussões para serem cortes para as redes sociais. O que a gente acaba vendo, infelizmente, nesse momento em que é necessário se lutar dia após dia, a gente vê apenas discussões, né, Milena? Exatamente, Marília. A gente tem uma Câmara dos Deputados que a maior parte das pessoas, dos parlamentares que integram a Câmara dos Deputados são homens, inclusive, é um ponto de atenção. A gente nunca teve um presidente da Câmara mulher, inclusive, né? Eu até me corrija se eu estiver errada, mas a minha memória, a gente viu muito pouco mulheres até ocupando lideranças de partido. E a gente tem uma comissão hoje da mulher que é marcada por sessões tumultuadas, por embates, por trocas de ofensas, e não por essas discussões que realmente importam, que é aumento do número do feminicídio no Brasil, que é violência contra a mulher, como você bem disse. A gente está cansado, inclusive, de noticiar esses casos, né? São casos horrorosos, é uma situação desesperadora mesmo. E o que a gente tem hoje são representantes na Câmara dos Deputados que vivem basicamente de polêmica, como você disse, para fazer corte para a rede social. Então a Comissão da Mulher vira ali palco mesmo, né? Um palco para que as parlamentares sejam filmadas, para que, né? Um palco realmente para produzir conteúdo para a rede social. Isso é muito triste, né? E por outro lado também é até desanimador mesmo, porque as mulheres do Brasil precisam da ajuda dos parlamentares ali que elas ajudaram a escolher nesse combate aí ao feminicídio. A gente viu no começo do mês, até teve aquela ação, né, do governo federal, junto com o STF, também com o Congresso Nacional, em relação a criar um pacto contra o feminicídio. Então a gente viu ali no Dia da Mulher, o presidente Lula, no palco, né, ele colocou a primeira-dama Janja, colocou a esposa do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, colocou a esposa do presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou ali, né, integrantes do STF, justamente para tentar fazer esse pacto contra o feminicídio, que é voltado para quê? Para fazer ações de combate à violência contra a mulher. A gente viu um discurso do governo federal muito voltado para isso, né? Claro também que a gente pensa que o governo está de olho nesse eleitorado feminino, né? Que a maior parte das mulheres hoje vota no presidente Lula, embora as pesquisas mostrem aí que ele venha caindo em relação a essa fatia do eleitorado, mas o que a gente vê é o governo federal dizendo, né, ele falando que está tomando iniciativas, fazendo campanhas e tal, mas ainda assim, Marília, a situação é urgente, né, a situação é emergente. O governo prometeu no começo do mandato de Lula, eu lembro, a criação de mais casas de acolhimento para a mulher, né, que é um espaço onde a mulher vai quando ela sofre uma situação de violência. Uma mulher, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, né, que não tem dinheiro para sair ali da situação. E o governo, segundo matéria publicada pelo Estadão, sequer construiu assim 40% dessas casas de acolhimento. Então, a gente de verdade precisa voltar para esse debate, dar um olhar ali de seriedade para esse debate, para resolver essa questão da violência contra a mulher e não usar um espaço como a Comissão da Mulher para ficar gerando polêmica, para ficar fazendo corte para as redes, para ficar ali tendo mesmo uma troca de ofensas, enfim. Né, Milena, que a luta contra o feminicídio, contra todas as violências contra a mulher, ela não deve acontecer somente em março, né? Por conta do mês da mulher, mas sempre. Mas sempre. Sempre, pois é. E agora, Milena, vamos falar de